Paredão formadíssimo! Temos aí Renata, Vinícius e Vitória Estrada. Renata, que perdeu, né, ontem ali foi a mais votada por ser a pior, né? Uma das piores, né, da disputa. Ela perdeu mesmo, foi o namorado, né, que foi embora, foi eliminado, mas aí, depois da saída dele, ela já tava no paredão, como você falou, né, as pessoas que foram as piores colocadas no paredão tinham que votar, ou melhor, na prova do líder, né? Tinham que votar entre si. E a gente viu, então, a Renata ser indicada, assim, com uma sobra até de votos, bastante votos. Mas a gente questionou aqui a questão da Delma, né? Falando, pô, a Delma merecia ter ido pro paredão mais do que a Renata e tudo mais. E agora, Daniel, o que acontece? O quê? Temos um paredão entre Vitória Estrada, Vinícius e Renata. Quem vai embora? Temos, e olha, já temos, o Vinícius ele foi mais votado pela casa, inclusive ele estava especulando que se o João colocasse a Vitória Estrada, que foi o que ele fez, ele seria o mais votado. Se o João não tivesse colocado a Vitória, o pessoal da casa iria nela. Então acabou que isso aconteceu aí e ele foi colocado como o mais votado da casa. Temos enquete e contrariando o que o pessoal de casa estava pensando. Inclusive o que eu estava pensando também. O que todo mundo tava pensando, está dando eliminação de Renatinha na tela pra você, olha só. Segunda enquete do Correio, site Correio, que tá chegando aqui pela primeira vez no Papo de TV. Renata eliminada com 64,31% dos votos. Vinícius ficaria no segundo lugar com 29,74% e Vitória Estrada 5,95%. É claro, é uma amostragem muito pequena ainda, mas não só esse site está dando a eliminação da Renata, viu? É um pouco surpreendente pra mim, eu diria, porque a Renata despontou como uma das favoritas, principalmente aqui no YouTube, né? Onde a gente vê que ela tem uma grande gama de fãs, mas essa diferença aí bem grande entre Renata e Vinícius, como você bem falou, né? Uma amostragem ainda pequena, o paredão não tem tanto tempo assim que abriu, a gente, claro, ainda tem o dia inteiro pela frente, né? Até o domingo pra acontecer, muita coisa pode acontecer algumas viradas, mas essa enquete mostra uma eliminação da Renata até com uma porcentagem maior que a do Mike, diga-se de passagem. Vamos ver outra enquete agora. Essa é do Na Telinha ou é do Notícias da TV? É do Na Telinha, né? É do Na Telinha, que tá dando Renata, 46,09%. Tem um empate técnico? Tem um empate técnico. Vinícius colado ali, 45,35% dos votos e a Vitória Estrada, 8,56%. Pode ser que o Vinícius se salve de novo. Será? Mais um paredão com o Vinícius se salvando, hein? É muito possível isso. Inclusive, a gente percebe, vendo mais essa enquete, que esse não é um paredão sobre Vitória Estrada, né? Ela aparece sempre com pouca porcentagem, são poucos números, poucas pessoas querendo votar nela, e é aquilo que a gente sempre fala. O pessoal tá votando pensando em grupo, não está votando pensando no participante específico. Até porque, né, a gente vê a Vitória Estrada dentro do jogo, ela não é uma participante, ao meu ver, tá, tão forte a ponto de se salvar em um paredão desse. Talvez seria mais inteligente aí se as torcidas do Vinícius e da Renata se juntassem para eliminar a Vitória, porque aí os dois, né, continuariam no jogo. Mas é claro que os dois lados sabem que uma possível final, né, um seria dor de cabeça pro outro, e isso aí faz com que eles queiram sim eliminar os dois. O que mais? Tem uma enquete? Claro, tem mais enquete. Vamos de extra logo, de cara? Bora! Jornal Extra na tela, então, contrariando, o Jornal Extra tá dando a eliminação aí do Vinícius. Olha aí. O Vinícius, ele tem aí 50,5% dos votos, a Renata 45,5% e a Vitória 4% dos votos. É um dos únicos sites que tá dando a eliminação do Vinícius, viu? A maioria tá dando a eliminação da Renata. Mas aí a gente percebe que tem uma... já tem um balanceamento, digamos assim, né? Porque são dois sites mostrando a saída da Renata e um site muito importante, que é o Extra, como a gente sabe que faz parte do Grupo Globo, dando uma saída do Vinícius e a permanência da Renata. Não é torcida não, tá, gente? É só constatação mesmo.
de que existe uma possibilidade da Renata realmente deixar o programa, mas a enquete do Extra é muito importante. Ó, já a gente vai mostrar a enquete do jornal O Globo pra você de casa. Queria lembrar pro pessoal de casa que você pode votar na nossa enquete da aba de posts, porque lá tem conteúdo. Inscreva-se no canal tem também. Tem muita coisa e você não perde nada. É claro que a gente está atualizando também ao longo de todo dia essas enquetes. Já a gente mostra a enquete do jornal O Globo, que acabou de chegar, viu? Vamos dar uma olhada agora no Ibaía, na tela para você. Tá dando a eliminação da Renata, 56,5% dos votos. Logo depois o Vinícius com 38,7% e a Vitória Estrada com 4,8% dos votos. E Bahia dando aí a eliminação da Renata também. E Bahia, que é afiliada da Globo, né? Um portal que é afiliado da TV Globo também, e a gente vê que mesmo na Bahia, o Vinícius ele tem uma grande rejeição de quase 40%, sim, né? Importante. Porque o pessoal fala, inclusive eu já falei algumas vezes aqui, olha, é um site baiano, então o Vinícius vai estar, né, com mais preferência do público. Mas se fosse isso, a gente ia ver o Vinícius em último lugar. A Vitória ia estar com mais votos que ele, por exemplo, mas a gente vê que é a mesma situação que a gente vê nas outras enquetes. Vitória Estrada em último lugar, Vinícius ali agora em segundo, né? Esse resultado é diferente do resultado do Extra, que até agora o Extra foi o único site que deu a saída do Vinícius e não da Renata, mas a gente vê aí 56,5% uma saída da Renata. Será que a bailarina vai embora mesmo? Será? Vamos de O Globo agora, é bomba! Na tela. Bem importante essa enquete, Daniel, e a gente vê aqui o número que eliminaria a Renata com 54,34%. Caramba, hein? Vinícius com 43,21%, não está tão distante assim, como a gente pode perceber, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que isso é um empate. 54-43, quase 10%, né? Exatamente. De diferença, hein? Quase 10% de diferença, só quem tá salva mesmo nesse paredão é a Vitória Estrada, que vai avançar, né? Mais de 10%. Não é? 40, Caramba! É 11% de distância. É mais 11%? Meu de Deus do céu! É verdade, a Vitória Estrada fica com 2,45%, mais uma semana, então a Vitória deve continuar no jogo, se aproximando ainda mais da final, reforçando que lá dentro ainda temos Delma, lá dentro ainda temos Diego Hipólito nessa reta final. Pode ser que essa eliminação da Renata venha acontecer por conta do mesmo motivo que eu acredito que eliminou o Mike. Que não era pro Mike ter saído, ele se envolveu naquele rolê lá de bebê, puxou cabelo, modelo, e a gente tem que lembrar que hoje de manhã ela foi falar pra Vitória Estrada que ela se sentiu mal, que ela não gostou, que ele se extrapolou, coisas que ela não falou enquanto o Mike tava no jogo, porque sabia que isso ia prejudicar ele lá dentro. Isso, ela tentou proteger ele, né? Pode ser Ficou que parecendo isso tenha isso. virado contra ela também, hein? Você acha que isso construiu uma rejeição do público contra ela, será? Provavelmente, porque é um intervalo de tempo muito curto, né? Mas quem tá acompanhando ali nas redes sociais e tá votando, eu tô muito surpreso com esse resultado aqui. Porque de um lado a gente tem aí uma rejeição do Vinícius que veio daquele negócio da pomba suja, que na minha opinião não tem o menor sentido, e veio de um bom tempo, né, de longas semanas, e agora a Renata, que era uma das favoritas, foi pra cabine do seu Fifi, foi, né, de certa forma, recebeu informações externas, né? Teve ali uma vantagem. Teve uma baita de uma vantagem no jogo. Vantagem. Inclusive se consolidou como favorita, principalmente depois dessa situação do seu Fifi, né? Só que agora aparece como uma favorita, mas a deixar o jogo. Tem mais enquete pra gente ver? Temos mais enquete na tela pra você. Essa agora enquete do UOL. Madrugada toda de enquetes aqui pra vocês. Caramba! Mais de 64 mil votos nessa enquete do UOL, com quase 50% a Renata, 49,61% pra ela. Vinícius, ele também tá na casa dos 40, né? 42,03%, enquanto a Vitória Estrada aparece em último lugar, com uma porcentagem um pouco maior que dos outros sites, 8,36%, mas mesmo assim, tranquilíssima, pode dormir sem medo nenhum de ir embora. Tem uma margem um pouquinho maior a Vitória Estrada aí, hein? 8,36%. Que se a gente compara, por exemplo, com essa do Globo, o Vinícius mantém ali mais ou menos a mesma coisa. No UOL ele tá com 42%, no Globo ele tá com 43%, a Renata 49% no UOL, com 54% no Globo. Essa diferença que a Renata não tem no UOL
está na Vitória Estrada. É verdade, né? é verdade. Importante isso também. Mas eu acho que por mais que exista uma pequena rejeição para Vitória, esse número aí, isso não vai ser o suficiente para a gente ver uma diferença nesse resultado ou uma possível saída da Vitória Estrada, não. Mas tá aí, enquete do UOL mostrando também a eliminação da Renata. Lembrando que a gente mostrou aqui enquete do Ibaía, do Correio, também do Jornal Extra e apenas, agora do UOL também, né? E apenas o Jornal Extra dá uma saída do Vinícius, tá? Até o Jornal o Globo fala a saída da Renata. Mais enquete pra você agora na tela. Temos a enquete do Chico Barney, que tá dando a eliminação da Renata também, 62,2%. Vinícius, 34,6%. E Vitória Estrada, 3,2%. Seguindo uma porcentagem ainda maior, com a Renata saindo com 62%, o que mostra uma rejeição das grandes, viu? Então, assim, o que a gente tá vendo até o presente momento é a maioria dos sites e agora começando também o Twitter mostrando a rejeição da Renata, que surgiu de onde, né? Essa rejeição no Twitter, eu diria que já até é esperada, porque a gente sabe que a torcida, né, pro Vinícius e Companhia Limitada é um pouco maior lá no Twitter. Agora, essa rejeição nos sites realmente me surpreende. Parece até que o público que vota na Renata tá tão ocupado no G-Show que nem tá votando nas enquetes, é o que fica parecendo. Onde que tá essa torcida da Renata, que era uma torcida tão grande e que agora nas enquetes, né, numa reta final tão importante, a Renata parece assim tão fraca nessas enquetes? Eu acho que tem alguma coisa errada. Será? E que essa galera, ao invés de estar votando em enquete, tá tudo lá no G-Show votando. Que eu acho que é o certo no final das contas, votar lá no G-Show e não ficar só votando nas enquetes. Será? Será que é pra flodar só? Não sei não, hein? Vamos ver agora a Central Reality. Enquete do Twitter do Central Reality também tá dando Renata 77,2. Vinícius no segundo com 19,9. Vitória Estrada 2,9%. É a maior, hein? Maior porcentagem para eliminação da Renata até agora. 77,2%. Rejeição gigantesca, né? A gente vê que... Isso é arredondado de 80%. É verdade. Chega bem próximo dos 80%, mas é como eu falei, essa é uma enquete do Twitter, é uma bolha, as pessoas lá já realmente têm essa resistência com a Renata, ela é muito rejeitada lá no Twitter. Mas a gente percebe que mesmo com essa rejeição, foi o que eu falei, o Vinícius aparece ali com 19%. A mesma comparação que eu fiz com o Ibaía. Se o Vinícius ele fosse tão querido assim por uma parcela do público, quem ia estar em segundo ia ser a Vitória Estrada. Né? Então a Vitória em nenhum dos sites que a gente trouxe até agora nem ultrapassou 10% dos votos. A Vitória está muito distante. Esse paredão vai ser definido entre Renata e Vinícius, mas eu acho que essa porcentagem aí do Twitter, ela não vai acontecer. Eu acho que ela é uma porcentagem realmente porque ela tem uma rejeição muito maior nessa rede social. Provavelmente. Bora para mais importante de todas agora, da nossa aba de comunidade, da nossa aba de posts, na verdade. Você que está acompanhando aqui na live, obrigado pela companhia. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu comentário também, é bem importante. Fica o convite para você ficar à madrugada com a gente, atualizando as enquetes. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o joinha. Vote na enquete do chat, vote na enquete da aba de posts que mostra a eliminação do Vinícius. Posso falar? 63%, pode? Posso falar? Tenho aqui comentários, tá? Ó, vamos falar primeiro as porcentagens, depois eu leio os comentários. Diga. Vinícius, então, 63%, Renata, 31% e Vitória Estrada, 5%. Aqui no YouTube a gente percebe que o Vinícius tem o dobro de votos da Renata. Mais uma vez, como eu falei do Twitter, é uma bolha, o público aqui já tem um ranço maior pelo Vinícius, tanto que a última enquete do Mike, o Vinícius aparecia com essa mesma porcentagem de 60 e poucos por cento, e mesmo assim ele continuou no jogo. Então, se você quer que o Vinícius saia, vota lá no G-Show. Se você quer que a Renata saia, vota lá no G-Show. E também na enquete aqui, né? Claro, aqui na enquete também. Não esquece também de deixar o seu comentário. Mas o que é que eu ia falar? Os comentários, mesmo sendo aqui no YouTube, mesmo esse resultado dando mais de 60% pro Vinícius, são a maioria pra mim aqui que tá aparecendo fora a Renata, tá? Ana Lúcia Rodrigues, fora Renata. Soniele Silva, fora Renata. Lúcia Cavalcante, mesmo. Fora Renata também. Lourdes Francisca comentou aqui, fora Vinícius. Antônio Soares comentou aqui, fora Vinícius. Mas já tem aqui mais gente falando fora Renata. Caramba. Marlene Cardoso, né? Quem mais?
Cida comentou aqui fora Vinícius. Temos então alguns comentários aqui de fora Vinícius, mas eu tô vendo mais fora Renata do que eu imaginava numa enquete onde Vinícius tem o dobro de votos para sair que a Renata aqui no YouTube. Então é realmente algo que, ao meu ver, tá bem balanceado ainda, não dá para bater o martelo. Não dá pra bater o martelo, mas majoritariamente tá dando Renata, viu? A gente vai atualizando essas enquetes ao longo da madrugada e ao longo do sábado também com os boletins. Sábado e domingo, a eliminação acontece no domingo, então tem mais de 24 horas pra você votar. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso Papo de TV e comente quem você quer que saia do BBB. É Renata, é Vinícius ou é a Vitória Estrada?